Oi, pessoal! Oi, gente, beleza? Então, no nosso último vídeo, a gente prometeu para vocês trazer a psicopedagogia da empatia, uma proposta criada por nós. É uma proposta que a gente pensou e que a gente está desenvolvendo a partir da nossa experiência de pais de pessoa com deficiência, né? Já temos aí 19 anos nessa luta cotidiana, que a gente sabe como é que é. A nossa experiência como profissionais da educação, né? Nós dois trabalhamos na educação, somos professores, trabalhamos em colégio. E a nossa formação acadêmica, a gente fez a especialização em psicopedagogia, nós dois somos psicopedagogos. Pois é. E o que é a psicopedagogia? Psicopedagogia é um campo interdisciplinar que envolve educação e saúde. E do que ela trata? Ela trata de todos os problemas que envolvem a aprendizagem. O processo de aprendizagem, quando ele não acontece, é porque ele é atravessado por situações diversas que estão atrapalhando esse processo, que esse processo aconteça. E a psicopedagogia vai justamente identificar e contornar esses problemas. Exatamente. E a empatia? Como a gente falou no último vídeo, a empatia é justamente essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de experimentar a sensação do outro, experimentar a perspectiva intelectual do outro. Então, a empatia atravessa toda essa nossa proposta. Ela é princípio e é fim dessa nossa proposta paradigmática, teórica e prática de uma psicopedagogia, ou seja, de uma estratégia, de um campo de conhecimento que busca resolver problemas de aprendizagem a partir da empatia e visando construir a empatia também. A psicopedagogia da empatia ela está apoiada em 3 pilares. A empatia, lógico, o diálogo e a verdade. Qual a importância do diálogo nessa situação? Quando escola e pais conversam, quem está assistindo e que é pai, quem é professor, ou quem é pai, mãe, professor, entende melhor ainda a situação. Numa conversa, vocês encaram como igual esse diálogo numa situação horizontal, ou parece que tem sempre um que acha que sabe mais daquela situação e está pronto a rebater qualquer argumento que venha do outro lado, né? Isso acontece. Na nossa situação, aconteceu também entre pais e médico. E isso é relatado na literatura. Muitos deficientes começam tardiamente o tratamento adequado porque o médico não dá atenção aos pais, ao relato dos pais. E ouvem o que nós ouvimos. Mãe, cada criança tem seu tempo de desenvolvimento. Isso é verdade. Mas quando a mãe que está ali com a criança todos os dias, o pai, chega para o médico e diz que pela observação, existe algum tipo de atraso, alguma não resposta, esse médico tem que estar atento. E aconteceu com a gente. Felipe só foi encaminhado a um neurologista no 5º mês de vida. Só que nós percebíamos desde o 1º mês que o desenvolvimento dele não era como o das outras crianças na mesma idade. Então, por favor, médicos, professores, coordenadores, nada de chamar pai e mãe de paizinho, mãezinha, como se fossem crianças tanto quanto seus filhos, né? Vamos ter um pouco mais de respeito e de se colocar no lugar do pai, de se colocar no lugar da mãe, que está ali com uma preocupação legítima. Ela pode muitas vezes não ter fundamento, mas é uma preocupação legítima. Vamos lembrar, Luciano, da mesma forma, quando os pais vão à escola e que são chamados porque o filho não está tendo um desempenho de acordo com o esperado, que um profissional faz uma observação que é possível que exista ali algum transtorno, alguma dificuldade de aprendizagem ligada a algum fator orgânico, é preciso dar atenção a esse profissional. A gente toma sempre que o nosso filho não tem problema.
Quem tem problema é a escola, quem tem problema é o professor. É preciso que esse diálogo aconteça de uma forma horizontal. Os dois estejam abertos realmente a ouvir e a trocar. E o diálogo é um instrumento de comunicação essencial. Platão escreveu diálogos para mostrar a maneira como Sócrates exercitava a sua filosofia. Sócrates dava aula conversando, né? Sócrates ensinava conversando com as pessoas. Platão escreveu os diálogos de Sócrates e é só através desses diálogos que a gente sabe qual era a filosofia, como era a filosofia de Sócrates. Paulo Freire diz que o diálogo é uma exigência existencial. Mikhail Bakhtin fala do quanto o diálogo é constitutivo da própria subjetividade humana. Então a gente não pode desprezar o valor do diálogo. E esse diálogo ser horizontal é que vai dar a possibilidade a essa pessoa de identificar qual é a necessidade daquele aprendente, qual é a potencialidade daquele aprendente e qual é o desejo daquele aprendente. E esse diálogo tem que ter verdade, né? Esse diálogo precisa ser verdadeiro. Mas não é só verdadeiro o parecer sincero. É o ser efetivamente sincero e também dar forma a essa sinceridade, dar forma a essa verdade, incorporar essa verdade. Dizer e fazer, né? É dizer e fazer. Como Michel Foucault fala, a verdade reside na perfeita coincidência entre discurso e ato. Vamos pegar um exemplo prático. Um médico que deixasse de atender uma pessoa na rua só porque ele próprio, médico, está na hora do almoço, não mereceria credibilidade. Aí não tem verdade. Aí não tem compromisso com a vida. A gente cansa de ouvir notícias de bombeiros que, mesmo estando de folga, correm para colaborar, para tentar sanar incêndios, para salvar pessoas vítimas de acidentes. Aí você tem um compromisso sincero, verdadeiro com a vida. Então deve ser assim também o compromisso de quem está lidando com dificuldade de aprendizagem. E nós, psicopedagogos, pedagogos, professores, pais, todos os que estão envolvidos no processo de aprendizagem de um sujeito, a gente precisa exercer a empatia. Roberto Lente, um pesquisador da UFRJ e mundialmente conhecido no campo da neurociência, coloca no seu último livro, O Cérebro Aprendiz, que a empatia entre pessoas é essencial no processo de aprendizagem. Tem, inclusive, nesse livro o relato de um experimento em que fica evidente, por mecanismo, metodologia de pesquisa específica também descrita, que a simples troca de olhar entre aprendente e ensinante colabora muito com a aprendizagem. Sim. Para finalizar, a gente quer deixar para vocês uma dica de um filme que chama Feel the Beat. Esse filme tem vários exemplos de falta de empatia e da empatia ajudando no processo de aprendizagem, onde uma professora explica através de exemplos para as suas alunas como é que se consegue o equilíbrio, coisa que a outra professora, por não ser empática, não estava conseguindo. Então, gente, é isso. Não deixem de dar a sua curtida aqui pra gente se vocês gostaram. Também, se não gostaram, estamos abertos aqui a conversar. O importante é que o nosso diálogo seja horizontal. E franco. E empático. É isso aí, a psicopedagogia da empatia. No próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre como efetivar essas práticas em sala de aula, por exemplo, no planejamento escolar e no atendimento psicopedagógico individual, ok? Até a próxima!